Geralmente as pessoas que acompanham este canal e são inscritas, inclusive recomendo que você se inscreva já no início do vídeo aqui nesse canal, que tem muito conteúdo bacana para você. Geralmente as pessoas inscritas aqui no canal, elas sabem o quão importante é para a sobrevivência ter um equipamento como uma lanterna. Mas vale ressaltar, e eu vou ressaltar neste vídeo, motivos bem bacanas para que convença você que ainda não tem a adquirir uma lanterna e entender o quanto a lanterna é importante para a sobrevivência, para emergências e para as situações do dia a dia. Inclusive eu vou falar aqui algumas dicas básicas para que você possa melhor escolher o equipamento que vai atender a sua necessidade. Tem alguns pontos que são básicos para você compreender antes de adquirir um bom equipamento ou equipamento que vai realmente ser efetivo para as suas necessidades. O conteúdo de hoje é bem bacana e eu acredito que você vai gostar. Então, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e, é claro, acompanhe os nossos outros conteúdos. E é claro, para você que é inscrito no canal, não esquece de dar uma curtida que ajuda muito o nosso trabalho. Então vamos para o vídeo de hoje? Bora depois da vinhetinha. Eu poderia apresentar aqui nesse vídeo vários motivos para você ter uma lanterna, mas eu vou pegar os mais básicos e interessantes que eu acredito que vão convencer você de ter um equipamento desse no seu conjunto e vão deixar você que já tem orgulhoso por estar preparado e mais seguro. Iluminação em situações de emergência em casos de quedas de energia, desastres naturais ou evacuações. Uma lanterna proporciona visibilidade imediata e ajuda na orientação segura de pessoas e locais. A autoproteção e a defesa. Lanternas com recursos específicos como o strobo, por exemplo, que é um piscar intermitente da luz ou luz extremamente brilhante, podem ser utilizadas para desorientar agressores potenciais e chamar a atenção de outros para assistência. A inspeção e a busca também é um grande motivo. Em ambientes escuros como estacionamentos à noite ou áreas rurais, uma lanterna facilita a inspeção de possíveis perigos e ajuda na busca por obtenção de objetos perdidos ou animais selvagens. Comunicação em emergências. Você pode utilizar uma lanterna para emitir sinais de luz quando gritar ou pedir socorro não é uma opção. Muitas vezes uma luz pode chegar muito mais longe do que o som e pode servir como meio de comunicação. Mesmo utilizando alguns códigos, como o código Morse, por exemplo, que pode ser utilizado com sinais de luz, pode ser feito com sinais de luz, mas o simples piscar de uma luz ou acender uma luz para chamar atenção pode estabelecer uma forma de comunicação entre duas pessoas. Inclusive, as pessoas podem criar os seus próprios códigos luminosos. Identificação e reconhecimento também é um bom motivo para você ter um equipamento destes. Em situações de evacuação ou em áreas desconhecidas. Uma lanterna ajuda na identificação das saídas, sinalização de caminhos seguros e reconhecimento de sinais de perigo, como obstáculos no caminho. A segurança em atividades ao ar livre, que inclusive muitas pessoas inscritas aqui do canal praticam e utilizam esses equipamentos ao fazer suas atividades. Durante caminhadas, acampamentos ou atividades ao ar livre noturnas, uma lanterna é essencial para iluminar trilhas, áreas de acampamento e garantir a segurança contra quedas e lesões. Manutenção de veículos. Você ter uma lanterna no seu veículo vai ser útil para você fazer eventuais verificações mecânicas e também, é claro, serve como sinalização caso você esteja parado no meio da estrada para indicar que você está ali para um eventual condutor que esteja vindo na mesma direção ou direção contrária e, é claro, entra no quesito da sinalização. Se você for trocar um pneu, por exemplo, no escuro, já vai ser uma tarefa bem complicada de fazer e uma lanterna vai ajudar muito você. Então, é um equipamento que com certeza vale a pena você ter no seu carro.
A prevenção de acidentes domésticos, que eu acho que é o mais comum para todas as pessoas e talvez um dos grandes motivos para que todos tenham esse tipo de equipamento. Usar uma lanterna para iluminar áreas escuras em casa, como porões, sótãos ou garagens, reduz o risco de acidentes como tropeções ou quedas. E inclusive algumas dessas quedas, dependendo da atividade que você estiver fazendo mesmo na sua casa, podem causar grandes danos à sua saúde física e podem mesmo até ser fatais. Fora o detalhe que muitas vezes se você for mexer na garagem, às vezes naqueles entulhos que você tem na sua garagem, né, guardados ali, e às vezes geralmente é um ambiente escuro, é interessante você ter uma lanterna para evitar que você entre em contato inclusive com alguns tipos de insetos ou aracnídeos que podem causar eventuais acidentes. Afinal de contas, é interessante você saber aonde você está colocando a sua mão. Em resumo, as lanternas não servem só para iluminar. Elas são essenciais para a segurança pessoal, elas são essenciais para a sobrevivência, desde a questão de visualização, orientação e comunicação. Tendo isso em vista, como que eu vou escolher a melhor lanterna para as minhas necessidades? Ou talvez as minhas lanternas? Geralmente, quem tem mais de uma e geralmente diferentes para atividades diferentes, para poder realizar melhor determinada atividade. Para resumir de uma forma bacana, sem estender muito esse quesito, nós temos alguns tipos de lanterna no mercado. Nós temos as lanternas de mão, as mais simples, que são ideais para o uso geral e para portabilidade. Você pode carregar para onde você quiser, dentro da bolsa, do seu bolso, da sua mochila, dentro do seu carro, enfim, tem uma infinidade de possibilidades. Nós temos as lanternas de cabeça, que são perfeitas para atividades ao ar livre, deixando as suas mãos livres. E é claro, se você for realizar algum tipo de trabalho, elas serão perfeitas. Lembra quando eu falei de uma dica importante para você ter no carro na hora de fazer uma troca de pneu, por exemplo? Uma lanterna de cabeça vai ser o equipamento ideal. Nós também temos as lanternas de chaveiro, geralmente compactas e sempre à mão para pequenas emergências. Pode ajudar em diversos sentidos, apesar da pouca luminosidade, às vezes são suficiente para resolver pequenos problemas do dia a dia. E também nós temos as lanternas do tipo lampião, que são ótimas para iluminar áreas maiores de forma contínua, que inclusive são aquelas lanternas que muitas pessoas usam no acampamento para deixar ligada direto, em que ela vai iluminar tudo ao redor. Então, são lanternas bem específicas. De um modo geral ou genérico, esses são os tipos de lanterna, mas é comum você achar diversos tipos de lanterna com esquemas diferenciados, lanternas que vêm com alguns equipamentos agregados ou mesmo equipamentos que têm alguma lanterna como ferramenta auxiliar. E às vezes você pode se perguntar, mas Fernando, como é que eu vou adquirir uma boa lanterna? Quais são dicas interessantes para eu observar na hora de adquirir a minha lanterna? Uma das dicas que eu dou para vocês é analisar a iluminação eficiente. Como assim? Entender o que são lumens, o que são candelas e o que são lux, que são unidades de medida para intensidade de luz, fazem total diferença na hora de você escolher o equipamento ideal para atender a sua necessidade, como a intensidade de faixa, a distância de alcance ou mesmo a área de iluminação. Essas unidades de medida sempre vêm relacionadas nas lanternas, tirando o lux, né, que não é muito utilizado, e eu vou explicar por quê. Porque agora eu vou dizer para vocês de forma básica o que significa cada um desses termos e suas unidades de medida. Para exemplificar para vocês do modo mais prático que eu acabei de explicar, eu estou com uma lanterna aqui, ó, bem uma das mais potentes que eu tenho, tá? É a mais potente que eu tenho na verdade. O lumen é a potência do ponto luminoso, quer dizer, do que está aqui, da luminância, né, da potência luminosa que nós temos aqui no LED, tá? No bico da lanterna aqui, na boca da lanterna, de saída da lanterna. Então aqui é medido em lumens. Então essa lanterna tem 4.400 lumens, se não me engano, tá? 4.300, 4.400 lumens. Aqui na potência total dela, do LED, ok? Então aqui está medido em lumens, o meu ponto luminoso. As candelas vai ser a medição deste facho de luz que está saindo dela aqui, tá? Esse facho aqui vai ser medido em candelas, a intensidade desse facho, que pode variar de acordo com o cone da lanterna aqui. A candela é para medir esse facho aqui, que vocês conseguem ver principalmente se for na neblina, por exemplo, você vê o facho de luz, tá? E os lux é onde atinge, é a intensidade luminosa onde a luz está atingindo, por exemplo, na palma da minha mão aqui. Então, por exemplo, se eu quero medir a intensidade de luz que está batendo na palma da minha mão, né, quanto de luminosidade eu tenho na palma da minha mão, eu vou medir isso em lux,
ok? Só que essa medição em lux quase não é utilizada, porque eu posso apontar a lanterna para qualquer direção e direções e distâncias de objetos e alvos diferentes. Então não é muito relacionado os lux na hora de você adquirir uma lanterna, e sim mais a candela, que é o facho, tá? E os lumens, que é a potência do LED, né? A potência luminosa da ponta da lanterna aqui. Essas são as 3 unidades de luminância utilizada, né, para saber capacidade de iluminação, potência luminosa, é o lumen, a candela e o lux. Agora você já sabe de forma básica o que é cada um deles. Quando nós falamos de lanterna principalmente para emergências, há de se entender que você precisa de um equipamento resistente. Geralmente essa lanterna pode cair, tá? Ela pode cair dentro d'água, por exemplo, numa poça d'água, numa situação de inundação ou numa situação de chuva, né, de temporais, e você derrubar esse equipamento na água. É interessante que ele tenha resistência, que ele seja à prova d'água, e muitas lanternas são. Lugares empoeirados também podem prejudicar equipamentos. A poeira é capaz de penetrar em alguns equipamentos, e muitas lanternas têm proteção, né, contra poeiras e pequenas partículas. E isso é definido pela classificação IP, que inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre ela. Eu vou deixar aqui no card para você entender melhor na hora de adquirir um equipamento, você saber o que é a classificação IP, para você saber quais são as possibilidades de proteção que aquele equipamento provém em situações principalmente hostis. O material que a lanterna, que o corpo da lanterna é feito, ele vai fazer total diferença na durabilidade. Nós temos lanternas que são feitas de polímero, não é plástico, muitas vezes resistente, mas é plástico. Nós temos lanternas com corpo em alumínio também, que são muito comuns hoje no mercado e fazem total diferença porque é um material muito mais resistente do que o plástico de alguns equipamentos. É interessante você analisar a economia a longo prazo. Uma lanterna de qualidade, mesmo com custo inicial às vezes maior, tende a ser mais econômica ao longo do tempo devido à sua durabilidade e eficiência energética. E você deve considerar esse fator. Afinal de contas, nós temos lanternas que são a pilhas, né? Você usa, ele vai consumir as pilhas, certo? Normal, e você vai descartar e comprar novas pilhas. E nós temos as lanternas a bateria, em que você vai trocar a bateria, você vai fazer recargas, você vai máximo de ciclos de carga que uma bateria aguenta, e depois você troca a bateria e continua utilizando o equipamento. Geralmente essas baterias, apesar de ter um custo mais alto, elas acabam sendo muito mais interessantes de adquirir do que pilhas comuns, porque as pilhas comuns elas têm um desgaste muito mais rápido, né? Elas ficam sem eficiência muito mais rápido que uma bateria que pode ser recarregada várias vezes. É simples. Já imaginou se o seu celular fosse movido a pilha? Quantas pilhas você não teria que estar comprando o tempo todo? Por isso ele tem bateria, e as lanternas também são equipamentos que usam bastante energia, principalmente as mais potentes. Então lanternas com baterias que são recarregáveis são itens bem interessantes. E é claro que deve se considerar, inclusive, o fator também de tipo de bateria. São tipos variados que nós temos de baterias no mercado e tem preços, né, marcas, preços e qualidades diferentes. Então a bateria da sua lanterna também deve ser uma bateria de qualidade. A autonomia da lanterna é muito importante. O que é autonomia? É o quanto você vai conseguir utilizar aquela bateria, o quanto você vai conseguir utilizar aquela lanterna. As melhores lanternas utilizam tecnologias avançadas que oferecem longa duração da bateria, permitindo horas de uso contínuo sem a necessidade frequente de recarga. Lembrando que quanto mais você recarrega uma bateria, menos vida útil ela vai ter. Tá? A bateria, a vida útil dela é considerada por ciclos de carga, quer dizer, quantas vezes você vai poder recarregar ela e gastar energia, recarregar e gastar energia até o momento que ela não consiga mais pegar carga. E as lanternas mais tecnológicas do mercado já têm influência nesse sentido, principalmente considerando o fator que tem algumas lanternas que são muito potentes e algumas que são mais fracas, mas com luminância efetiva para atender o que você precisa. E algumas, melhor ainda, elas têm possibilidades de você regular a intensidade do LED, do seu ponto luminoso, né, da sua lâmpada. Então, no caso, você pode usar a intensidade mais fraca ou mais forte, dependendo da sua necessidade, o que vai ajudar você a poupar muito mais energia da sua bateria e realizar muito menos ciclos de carga num curto período. Que é onde entra a versatilidade. Tá? Tem lanternas que elas têm só uma única intensidade de luz.
E tem lanternas que já tem variações na intensidade, você pode escolher a intensidade, baixo, médio, alto, muitas têm turbo e essas potências variam fazendo com que a bateria dure mais. Então se você precisa de pouca luz ou pouca luz é o suficiente, você pode usar uma intensidade menor e garantir mais horas de utilização. Porém, uma lanterna com uma única intensidade de luz, ela não vai te permitir, não vai te dar esse recurso. E mesmo que você precise de pouca luz, ela vai sempre mandar a mesma quantidade de luz no trabalho que você está realizando. Inclusive, algumas lanternas têm possibilidades, como o estrobo, que é uma luz intermitente, tá? Que é utilizada geralmente em lanternas táticas. O efeito strobe da lanterna é esse efeito aqui, tá? Isso aqui pode ajudar a eventualmente cegar um agressor que esteja vindo no escuro, né? Se for na claridade não adianta muito, mas no escuro, em um embate contra um agressor, você mandar um LED desse no olho dele, pode confundir um pouco o teu agressor, tá? Pode ajudar bastante numa situação de defesa, inclusive as lanternas táticas têm esse recurso aqui. E também o SOS, que ele fica emitindo um sinal em código Morse de SOS, ele vai ficar piscando, tá? No formato de SOS, que também é uma possibilidade bem bacana, tá? Claro que eu espero que nunca alguém precise utilizar, mas ela vai ficar sozinha piscando, fazendo o sinal de SOS. E acima de tudo, a confiança e a tranquilidade. Investir em uma boa lanterna não é apenas uma questão de conveniência, mas sim de preparação e segurança em diversas situações do dia a dia. Ter uma boa lanterna pode fazer total diferença em situações de emergência. E mais uma vez, se você não é inscrito aqui do canal, inscreva-se. Curta o vídeo para ajudar o nosso trabalho. E é claro, nós nos vemos num próximo vídeo do canal Área Z. Um grande abraço a todos e até mais.